Quando o assunto é termodinâmica, mais especificamente refrigeradores ou máquinas térmicas, a galera tende a tremer um pouquinho, porque a análise conceitual realmente ela é muito extensa e muito pesada. Mas com essa questão aqui, a gente vai ter a capacidade de revisar e fazer uma revisão tão enriquecedora que você não vai sair desse vídeo com dúvidas. Vamos lá então para o conteúdo, mas antes eu peço a sua inscrição e o seu like fortalecedor para que você possa sempre ficar aqui noticiado, né, quando um vídeo sair e você não perder aquela qualidade na hora da explicação que eu, Joãozinho, vou te dar. Mas então vamos lá para o conteúdo. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximos a fontes de calor. Vamos sublinhar essa parte importantíssima, como fogão e aquecedores, ou até mesmo em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. Aí vem o enunciado. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento de consumo de energia. Por quê? Então ele quer a explicação. E aí vem as alternativas, né? Vamos fazer uma breve revisão aqui sobre refrigeradores e o funcionamento de uma geladeira, por exemplo. Mas o que eu for explicar aqui para uma geladeira vale, em tese, para qualquer refrigerador, como por exemplo um ar-condicionado. Mas a geladeira ela é muito esquemática e dá para entender melhor aqui como que funciona. Primeiramente, nós temos aqui o que seria essa geladeira convencional, a geladeira tradicional, aquela geladeira que só tinha uma porta, que era só uma caixa. Aquela geladeira antiga, da sua avó, que geralmente tem até mesmo em casa de praia. É aquela que era só uma caixa. Não é aquela atualmente que tem várias compartimentalizações, né? Que aí, desse jeito, essa geladeira mais atual, cada compartimento tem o seu próprio sistema de refrigeração. Essa aqui não, é aquela convencional, onde o freezer, o refrigerador de fato, posto em cima, e a geladeira mesmo, né, ela fica embaixo. Essa aqui é até mais fácil de você explicar, mas o princípio é o mesmo. E aí nós temos alguns constituintes, basicamente 4, desse refrigerador, dessa geladeira. O primeiro seria o compressor, que é esse materialzinho aqui, né, que é esse objeto aqui, que eu já vou explicar a função dele. O 2 é a válvula expansora, tá aqui em cima, também já vamos explicar qual a sua função. 3 seria o condensador e 4 seria o evaporador. Aqui, do lado de fora da geladeira, nós temos a fonte quente, que no caso vai ser a própria cozinha, e aqui dentro da geladeira nós temos a fonte fria, perfeito? Então vamos ver agora cada detalhe dessa geladeira. Primeiro começamos aqui falando do compressor. A ideia, na verdade, que eu vou fazer é uma leitura cíclica. Eu vou passando por cada componente e explicando o que acontece, até retornar ao ponto 1. Eu poderia iniciar essa leitura cíclica em qualquer ponto. Eu vou começar do 1, onde tem o compressor. Ali no compressor, na verdade, você tem um motor elétrico. E nesse motorzinho elétrico, que seria um receptor de energia elétrica, né? Ali você vai ter justamente um dispositivo onde vai ser comprimido o fluido refrigerante que vai circular por todas essas serpentinas aqui em vermelho e também em azul. E, consequentemente, vai passar pelo compressor e pela válvula expansora. Então, esse fluido, que ele pode ser um líquido ou até mesmo um vapor, esse fluido vai sofrer aqui no compressor uma compressão adiabática. Não é uma compressão qualquer, é uma compressão adiabática, onde não vai ter tempo hábil para se transferir energia na forma de calor. Ou falando mais rapidamente, não vai ter tempo de trocar calor, perfeito? Então Q igual a zero, né? Aquele Qzão da quantidade de energia por calor, ele é igual a zero. Dito de outra maneira, a gente também pode dizer o seguinte, que a compressão é feita muito rápida. Ela é feita de maneira muito rápida e aí não dá tempo de trocar calor. Dessa maneira, o fluido que está ali dentro, ele fica muito quente. É que nem quando você vai encher muito rápido o pneu usando aquela bomba. Ou enchendo muito rápido também a bexiga de balão de festa, né? Sabe? Quando você enche muito rápido, você tem ali uma compressão adiabática e acaba esquentando o fluido que está ali dentro. Bom, já que agora o fluido, né, ficou muito quente, ele vai atingir uma temperatura que vai ser até mais alta do que a própria fonte quente. Uma observação importante é que aqui nesse estágio, o fluido ele está no
estado de vapor. Então aqui ele é um vapor quente, e ele é tão quente, que ele fica mais quente do que a própria fonte quente, que é ali a cozinha, né? Geralmente a geladeira está na cozinha. Então o vapor quente é mais quente do que a própria cozinha, que é a fonte quente. Perfeito? Eu sei que eu falei muito quente, mas eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vai botando aí para a gente discutir. Bom, já que então o vapor está mais quente do que a própria fonte quente, o calor ou a energia térmica que vai ser transferida por calor vai sair da serpentina aqui vermelha, que seria justamente o condensador, e vai se dirigir para a fonte quente. Porque a gente sabe que a energia vai fluir, né? A energia térmica ela flui do mais quente para o menos quente. Então ela vai sair do condensador e vai se direcionar para a fonte quente. Só que com isso, o fluido, perdendo a energia por calor, acaba mudando o seu estado físico. Ele passa de vapor para líquido. Continua quente, mas ele passa de vapor para líquido ao perder essa quantidade de energia. Quando ele chegar ali na válvula expansora, ele vai sofrer uma expansão adiabática. O próprio fluido vai realizar trabalho. E ele realizando trabalho porque justamente não tem tempo ali de trocar calor mais uma vez. Então ele usa a própria energia para se expandir, através dessa válvula expansora. Ao realizar trabalho, ele vai expandir adiabaticamente, perdendo um pouco de sua energia. E daí ele vai resfriar. Então ele passa de um líquido quente para um líquido frio. Agora então ele está nessa temperatura mais fria. Só que é mais fria do que a própria geladeira, que já é a fonte fria. Então, se esse líquido aqui está mais frio do que a própria geladeira, ele começa a receber energia por calor. Porque o calor, a energia ali em trânsito, essa energia térmica, ela sempre vai do mais quente para o menos quente, do mais quente para o frio. Então, como aqui é o mais frio, a geladeira cede energia para esse líquido frio. Esse líquido frio recebendo energia torna-se agora um vapor. Ele vai então do líquido para o vapor. Continua frio, mas ele vai ser vapor. Agora, esse vapor que está frio nessa última etapa aqui, ele necessita ficar quente de novo para que reinicie todo o ciclo e acaba, transferindo de maneira global a energia da fonte fria para a fonte quente. Porque não sei se você percebeu, a ideia da geladeira é pegar a energia que está numa região fria e transferi-la para uma região onde é quente. Naturalmente, isso não acontece, porque, como vocês mesmo viram comigo, em cada local se respeitou de maneira tranquila, cara, as leis da termodinâmica. Sempre o fluxo de energia por calor vai acontecer do mais quente para o menos quente. Mas olhando de maneira global para essa geladeira, parece que a energia está vindo da fonte fria e indo para a fonte quente, o que não é natural. Isso não é espontâneo. Então, olhando globalmente, dá essa impressão. Olhando localmente para cá e para cá, a gente viu, que a situação ela não é desrespeitada. As leis da termodinâmica continuam valendo. É porque o vapor quente fica mais quente do que a própria cozinha e o líquido frio, ele fica mais frio do que a própria geladeira. Então, nada que foi violado. Olhando globalmente, é que parece. Caminhando para cá de novo para a explicação, então esse vapor frio ele precisa ficar quente para que todo o ciclo se reinicie. Mas como é que eu faço esse vapor frio ficar quente? Aí entra em ação o compressor. Só que o compressor, como eu falei no início, ele é um motor elétrico, ele é um receptor de energia elétrica. Por isso que o compressor vai ser ligado diretamente à tomada da sua residência, porque lá ele vai receber essa energia elétrica que veio proveniente de uma companhia de energia elétrica, lá nos seus primórdios veio de uma usina geradora de energia elétrica. E aí ele recebe esse trabalho aqui. O fluido que está ali dentro do compressor vai sofrer trabalho da força elétrica no caso. A questão vem nos trazer no enunciado qual é a consequência daquele problema de colocar a geladeira perto de uma fonte quente. Vamos supor aqui com números, para melhorar a compreensão, vamos supor que a temperatura ambiente ali da cozinha seja de 27 graus Celsius e que a temperatura do fluido seja de 60 graus Celsius.
Bom, o que vai acontecer é o seguinte, nessa diferença de temperatura, nós temos um número de 33 graus Celsius, 60 menos 27, aqui nós vamos ter 33 graus Celsius de diferença de temperatura. Agora, vamos imaginar que esteja incidindo a luz solar diretamente nessa região, que seria aqui a fonte quente. Então, isso vai fazer com que a temperatura ambiente suba um pouquinho, digamos, para 30 graus Celsius. Subiu de 27 para 30 graus Celsius. Agora, a diferença vai ser 60 menos 30, deu 30 graus Celsius. Então, a diferença de temperatura diminui da situação inicial para essa situação final. Só que essa diminuição da diferença de temperatura vai fazer com que o compressor acabe trabalhando um pouco mais, ou seja, gasta mais energia elétrica, consome mais energia elétrica para elevar essa temperatura aqui de 60 para, por exemplo, 63 graus Celsius. Porque aí agora a gente pode fazer 63 menos 30. E isso volta àquele 33 graus Celsius inicialmente. Então é como se o compressor entendesse, entre aspas, né, porque ele não é um ser animado, mas como se ele entendesse que ele tem que trabalhar mais, gasta mais energia, consome mais energia, para elevar um pouco mais essa temperatura do vapor quente, para fazer com que a diferença de temperatura volte para aquela situação inicial. O problema, de novo, reforço, é que isso consome mais energia, e é exatamente o que o enunciado está fazendo. Então, se a gente volta aqui nas alternativas, a que melhor responde é o gabarito de letra D de dado. Porque o consumo de energia, diz assim, o não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia porque a liquefação ou a condensação da substância refrigerante, o fluido operante, no condensador, que é aquela serpentina em vermelho do nosso desenho, exige mais trabalho do compressor. Então, essa aqui é a que reflete diretamente no consumo de energia. Alguns podem ter ficado em dúvidas na letra A ou também até mesmo na letra E. E para explicar por que não é essas letras aí, esses distratores, o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução, ou as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade, isso aqui eu quero primeiramente dizer que, independentemente da existência do compressor, isso já aconteceria. Mas, porque existe o compressor, é que isso está diretamente ligado ao consumo de energia. Então, a letra A e a letra E aconteceriam mesmo se não existisse, né, o compressor. Então, por isso que elas não estão diretamente ligadas ao que o enunciado está pedindo, por mais que representem uma verdade. E elas representam uma verdade dentro desse contexto e são situações plausíveis de o aluno pensar. No entanto, elas não estão respondendo diretamente o que o enunciado está deixando ali claro que o aluno quer que seja pensado, né, pelo aluno. Mas se você ainda não entendeu muito bem, deixa eu tentar recorrer a uma analogia aqui. Vamos supor que você está doente. Bom, nessa situação, ou você pode ir ao médico e aí você gasta um dinheiro para você melhorar o seu estado de saúde, ou você continua doente. Você não vai ao médico e continua doente. Tem essas duas situações, né? Agora, se você for ao médico, de novo, você gasta um dinheirinho. Então, ir ao médico significa diretamente, cara, que você vai gastar um dinheiro, né? Por mais que você tenha ali um plano de saúde. Enfim, a ideia é que você vai gastar um dinheiro para fazer analogia com o compressor, que está ligado a esse consumo de energia, né? Ou você continua doente, e aí dali vão ter várias coisas. Vai aumentar a febre, você vai ficar mais resfriado, vai ter sudorese, enfim. Que são situações verídicas, elas acontecem. Só não estão ligados a uma situação que o enunciado restringiu quando ele fala de consumo de energia, né? É associado então ali a um gasto maior do dinheiro por causa do funcionamento do compressor. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa resolução completa e cheia de revisão. Já conto com o seu like fortalecedor da nossa comunidade e com a sua inscrição aqui no canal, porque dessa forma assim você não perde nenhum vídeo de altíssima qualidade. Um forte abraço e bons estudos!